Deus. Hoje então, meus irmãos, nós vamos meditar sobre a parábola das 10 virgens. Já colocou aí, Marcelo? Não colocou ainda, porque... Não, eu estou vendo aqui, né? Mas eu tenho escrito aqui, eu vou ler, né? Se os irmãos quiserem abrir a Bíblia, é Mateus 25, né? Desde o capítulo do versículo 1 até o versículo 13. Mateus é o livro, né, o Evangelho, que trata de Jesus como rei, né? E cada vez que no Evangelho de Mateus aparece a expressão reino dos céus, né, está se referindo ao reino milenar. Na Bíblia, o reino de Deus é desde a eternidade passada até a eternidade futura. O reino de Deus incluiu o período de Adão, de Moisés, de Cristo, da igreja, do milênio, e reino de Deus, é tudo. E dentro do reino de Deus existe o reino dos céus, que é a era da igreja até o fim do milênio. Nós vivemos aqui, em relação ao reino dos céus, nós estamos vivendo a dispensação da graça, a era da igreja, nós estamos na realidade do reino. Mas quando chegar o reino milenar, nós estaremos na manifestação do reino dos céus, né? E Mateus trata do reino dos céus, né, profundamente, evidentemente inspirado pelo Espírito Santo de Deus, né? Então Mateus 25, versículo 1: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, aqui nós temos lâmpadas, viu? A diaconisa Liliana providenciou aqui as lâmpadas, né? Então elas tomaram as suas lâmpadas, 10, e saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações. Dai-nos, Senhor, luz, que o Espírito Santo de Deus, que inspirou Mateus a escrever, esteja aqui conosco, nos inspirando a ler, a entender, a ouvir e a tomar posse, Senhor, das verdades maravilhosas da tua palavra. Glorificado seja o teu nome, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Aleluia. É interessante, irmãos, falando um pouco mais de Mateus, né? Sobre o reino dos céus. Quando nós começamos a ler ali em Mateus 13, né? Jesus começa a falar que o reino dos céus é semelhante. E depois, quando nós chegamos lá nas 10 virgens, né? Então ele fala que o reino dos céus será semelhante. E a verdade que tem aqui é uma verdade muito grande, é uma verdade nem sempre conhecida, nem sempre destacada, é uma verdade que às vezes alguns nem gostam de falar, mas nós vamos dizer aquilo que o Espírito Santo nos fala e aquilo que está escrito, né, na palavra que nós lemos. Então Mateus, ele, a partir do capítulo 13, ele começa a dizer sobre o reino do céu. Todo o Evangelho ele fala do reino do céu, mas aí ele começa com as comparações, com as parábolas, né?
E no Mateus 13, Jesus está à beira-mar, né? 13:1, mas ele fala em particular com o seu, não é para a multidão, ele fala em particular para os seus discípulos, né? Depois, quem está no capítulo 13, chega lá no versículo 36, Jesus vai para casa. Aí já não tem multidão, aí já não tem povo, aí já tem somente os discípulos, né? E ele então começa a falar por parábolas, mas para os discípulos ele explica a parábola, né? Nós temos a parábola do joio, né? Que fala da boa semente. Nós temos a parábola do grão de mostarda, né? Que é pequenininho, do fermento, do tesouro escondido, da pérola, da rede, dos trabalhadores, né? E depois, quando chega no versículo 20, no capítulo 25, ele diz que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Veja só que o número 10, né, não tem assim, não está se referindo, né? Está se referindo a todos aqueles que são salvos, todos aqueles que são salvos. E quando ele fala de 5 e de 5, não é exatamente que metade dos salvos são prudentes e metade dos salvos não são prudentes, né? Mas ele faz aqui uma diferenciação entre aqueles que são prudentes daqueles que não são prudentes. Então nós temos 10 virgens, 10 virgens, né? Observem e creiam que tanto as virgens que são prudentes quanto as virgens que são imprudentes, igualmente todas as 10 são virgens, né? Quando se fala de filhos de Deus, de nascidos de novo, né? Se a gente fosse aqui ler e falar que o reino dos céus é semelhante a 10 que nasceram de novo, né? E que 5 são prudentes e 5 são imprudentes, não significa que 5 perderam uma salvação. Não, não é esse o significado. As 10 eram virgens, e as 10 elas têm lâmpadas. As 10 têm lâmpadas. Só que 5 são prudentes e 5 são imprudentes. Onde é que está a prudência das prudentes? Onde é que está a imprudência das imprudentes? As prudentes, elas tinham as suas lâmpadas, né? E além das suas lâmpadas, ela tinha uma vasilha com óleo, para quando estivesse acabando o óleo da lâmpada, então ela pudesse reabastecer. Aí está a prudência. Mas o que é o óleo? Onde está o óleo? O óleo é o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro do nosso espírito humano, que foi regenerado. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós recebemos do Senhor a fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, quando o Senhor nos ofereceu ali naquele momento, pela graça, pela misericórdia dele, ele nos ofereceu a salvação, e nós, ele nos dando a fé, nós aceitamos, nós tomamos posse, nós abrimos o nosso coração e nós recebemos Jesus como Salvador. O Espírito Santo de Deus entrou no meu, no seu espírito humano que estava amortecido e o vivificou, e houve a regeneração, houve um novo nascimento. Então eu fui regenerado, você foi regenerado, eu nasci de novo, você nasceu de novo, e a partir dali, dentro do espírito humano, nós passamos a ter o Espírito Santo de Deus. Então nós estamos com o nosso espírito, com a nossa lâmpada abastecida do Espírito Santo de Deus. Mas nem todos permitem que o Espírito, permitem que o Senhor habite dentro de si. Nem todos. Muitos recebem Jesus como Salvador, por um tempo seguem, depois se desviam, depois se esfria, e o Espírito Santo dentro do espírito humano de cada um de nós,
No momento em que nós não estamos fazendo a vontade do Pai, o Espírito Santo ele vai se apagando, ele vai se extinguindo. Ele não sai, nunca mais, mas ele vai se apagando, ele vai se extinguindo. Porque habitar é ter toda a liberdade. Habitar é comandar, né? Eu habito na minha casa e dentro da minha casa eu tenho toda a liberdade, né? A visita que vai na minha casa não habita na minha casa, ela não tem toda a liberdade na minha casa. O Espírito Santo há de habitar dentro de mim e há de habitar dentro de cada um de nós. Porque se nós não dermos essa liberdade, e essa liberdade nós damos quando nós procuramos fazer a vontade do Pai. Quando nós damos essa liberdade, o Espírito Santo habita. E quando ela habita, ele comanda. Quando ele habita, ele enche todo o nosso espírito humano, né? Ele não se vai apagando, ele não se vai extinguindo, mas ele vai enchendo plenamente, né? Todo o nosso espírito humano e, por consequência, todo o nosso ser. Nós somos espírito, nós temos alma e temos corpo. E a questão maior está na nossa alma. O nosso espírito, repito, quando nós somos regenerados, nós somos salvos e eternamente salvos, e também juntamente alcançamos a salvação do nosso corpo, que será transformado quando da nossa ressurreição. Mas e a nossa alma? A nossa alma, que se refere à nossa mente, à nossa emoção e à nossa vontade. A nossa vontade. A nossa vontade é muito boa. Eu gosto da minha vontade, mas a vontade de Deus para a minha vida é melhor do que a minha vontade para mim mesmo. E a vontade de Deus para a vida de cada um de nós é muito melhor do que a vontade de cada um de nós para nós mesmos, né? A vontade de Deus é, como está escrito em Romanos, e conhecereis o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, e é a vontade de Deus. Por isso que a gente fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quando o cristão vive fazendo a vontade do Pai, então ele vai mantendo, né, a sua alma. No espírito, ele já tem, no espírito humano ele já tem o Espírito Santo. A sua lâmpada, né, está ali acesa. Mas quando ele vive a vida cristã normal, fazendo a vontade de Deus, ele vai reservando ali na sua alma, como uma vasilha, o óleo para abastecer cada vez que a lâmpada for se apagando. Então aí está a diferença das prudentes e das imprudentes. As prudentes sempre fizeram a vontade do Pai. As imprudentes nem sempre fizeram a vontade do Pai. As prudentes tinham azeite no espírito e tinham azeite na vasilha, que se chama alma. As imprudentes tinham azeite no espírito, mas elas não tinham azeite na sua vasilha, que se chama alma. E a Bíblia fala que, né, as prudentes, elas levavam azeite nas vasilhas também, e as imprudentes não. E o esposo estava demorando, né? E as virgens adoeceram, se enfermaram e morreram. Como quantos na época da igreja, né? Meu pai já morreu, né? Outras pessoas já morreram, adormeceu. O Senhor não veio ainda, então morreram. Eu vou morrer, a não ser que ele chegue antes disso, né? Então adoecem e morrem. Mas a sétima trombeta vai tocar, o chofar final. E ao tocar da sétima trombeta, né? E a trombeta soará, e aqueles que são do Senhor vão ouvir o som da trombeta e vão ressuscitar. Os que são vivos serão transformados, né? Num abrir e piscar de olhos.
Então, quando na parábola das virgens disse que ouviu-se um clamor, um grito, eis o noivo, é a 7ª trombeta tocando. E daí então tem que se ouvir e tem que acordar. E diz a palavra de Deus que, quer dizer, o noivo tardou, à meia-noite houve o grito, e o verso 7 do capítulo 25 diz: então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Todas dormiram, todas eram virgens, todas dormiram, todas ouviram o grito, todas se levantaram, todas prepararam as suas lâmpadas. Observe que todas as 10 eram virgens. Repito, todas as 10 eram salvas, eternamente salvas. Não significa que 5 delas perderam a salvação, não. A salvação eterna não se perde. A salvação eterna é aquela que nós ganhamos pela fé, como dom de Deus, pela graça sois salvos, e isso nós não perdemos. Nada fizemos para ganhar, a não ser aceitar a salvação que o Senhor estava nos dando com fé. Nada podemos fazer que possamos perder essa salvação. Somos filhos de Deus, eternamente filhos de Deus, eternamente salvos, salvos para a eternidade, salvos para a nova Jerusalém. E as nécias, pediram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Veja só, dai-nos o azeite porque as nossas lâmpadas se apagaram. Não, as nossas lâmpadas não se apagarão jamais. Elas podem diminuir. Aquele que faz a vontade do Pai, o Espírito habita, o Espírito toma por completo. Aqueles que não fazem, o Espírito vai se entristecendo. O Espírito Santo vai diminuindo, mas ele não sai, a lâmpada não apaga. Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Não perderam a salvação. Simplesmente nós vamos ver, como já lemos e vamos chegar no fim aqui dos versículos, não perdem a salvação, mas perdem a oportunidade de reinar com Cristo. Por isso que o nosso ministério é reinar com Cristo. O texto que nós usamos de base, como de preparação para o ministério, ele está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, viu? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. E a palavra de Deus fala assim: se sofrermos, também com ele reinaremos, ou se perseverarmos, com ele reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará, e daí nós não reinaremos. Não significa que nós não estaremos na nova Jerusalém. Uma coisa é reinar com Cristo, outra coisa é estar na nova Jerusalém. Todos nós estaremos, as 10 virgens estarão na nova Jerusalém. E as prudentes responderam para as nécias, que não tinham azeite na vasilha, que não tinham uma reserva de azeite, que não fizeram a vontade do Pai, que a lâmpada estava se apagando, mas não se apagou. E as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós. Ide antes e comprai. Ide antes e comprai. Comprai. Nós temos versículos da palavra de Deus, em Apocalipse, por exemplo, numa das cartas, a última delas, no 3,18, fala que nós devemos comprar. Comprar é pagar preço. Viver uma vida de santificação, negar-se a si mesmo, tomar a cruz, seguir o Senhor, fazer a vontade do Pai, isso significa pagar o preço. Isso significa comprar. Vai comprar, vai pagar o preço, Você está com a sua lâmpada quase se apagando, você está amortecido, você está desviado, você está distante do Senhor, você já não tem mais a alegria da salvação,
vai comprar azeite, paga o preço de uma vida de santificação, paga o preço de fazer a vontade do Pai, deixa de fazer a sua própria vontade e vai fazer a vontade do Senhor. Aí você estará pagando o preço, você estará comprando azeite, para que você tenha na sua vasilha, na sua alma, o azeite necessário para você sempre ter a sua lâmpada plenamente acesa, completamente acesa, né? E abastecida do óleo. Vai comprar. É que quando elas foram comprar, o noivo chegou. Elas deveriam ter comprado esse azeite durante a sua vida. Como nós estamos vivendo agora, é o momento de nós comprarmos azeite, é momento de nós fazermos a vontade do Pai. Não podemos, quando chegar no final da nossa vida, né, aí no momento em que, que não aconteça nem comigo, nem com você, mas naquele momento em que o médico fala que, olha, ele tem tantos meses de vida, né, e conforme a doença, quando o médico fala, é por ali mesmo, viu? Né? Tem tantos meses de vida, daí a pessoa quer se santificar. Tudo bem, é melhor do que nada, mas nós que não estamos aqui com nenhuma sentença, graças a Deus, de morte nas nossas cabeças, nós que estamos vivendo, né? Nós que estamos com saúde, nós que estamos podendo nos congregar, cantar, né? Cantar em alto e bom som, nós estamos no momento de comprarmos azeite. Nós estamos no momento de deixar a nossa vontade de lado para fazer a vontade do Pai. Nós estamos vivendo e devemos viver perseverando até o fim. Nós devemos viver sendo fiéis até a morte, para que nós tenhamos a coroa. Então, nós vivemos no momento de comprar azeite. Nós vivemos no momento de viver a vida cristã normal. Nós vivemos o momento de perseverar, de estar com o Senhor, porque aqueles que estiverem preparados, porque às vezes quando se prega a palavra de Deus e fala quando o Senhor voltar, Maranata, vem Senhor Jesus, né? A pessoa se coloca assim numa coisa assim distante, né? Mas veja só, quando eu morrer, vai se encerrar toda a possibilidade de eu comprar azeite, né? O Senhor, quantas pessoas, né, há 2000 anos está se pregando, quantas pessoas já morreram e o Senhor não voltou ainda, né? E um dia, se o Senhor não voltar logo, eu também morro. Então eu tenho que encarar essa minha oportunidade, tarefa e obrigação de comprar azeite enquanto eu estou vivendo, sabendo que eu vou morrer, né? Não é simplesmente, quando o Senhor voltar, meu amigo, antes do Senhor voltar, possivelmente eu morra. E quando eu morrer, ao homem está estabelecido, determinado, morrer uma vez. Depois disso vem o juízo. Então, quando eu morrer, eu vou encerrar todas as minhas possibilidades de comprar azeite. Eu vou encerrar todas as minhas possibilidades de viver fazendo a vontade do Pai. Eu vou encerrar todas as minhas possibilidades de negar-me a mim mesmo, de tomar a cruz e de seguir o Senhor. Então isso eu tenho que fazer em vida. Comprar o azeite, eu tenho que comprar agora. Porque enquanto aquelas 5 virgens imprudentes, que não tinham azeite na vasilha, que não tinham na sua alma, que não tinham negado a vida da alma, e consequentemente perderam a vida da alma, né? Nós não podemos viver dessa maneira. Não podemos viver dessa maneira, porque enquanto aquelas, né, que não tinham o azeite na vasilha, que não negaram a vida da alma, que não deixaram de fazer a vontade própria para fazer a vontade de Deus, enquanto elas foram, agora eu vou correr e comprar azeite, elas saíram daquele lugar, o noivo chegou, né? O noivo chega, e aquelas que estavam preparadas, aquelas que eram sensatas, aquelas que eram prudentes, aquelas que tinham o azeite na alma, aquelas que tinham vivido fazendo a vontade do Pai, elas entraram para as bodas. E depois chegaram as nécias,
as imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos, o termo correto seria reconheço. Eu não vos reconheço. Vocês não fizeram a vontade do meu Pai. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, no reino milenar. Mas entrará no reino dos céus aqueles que fizeram a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele não está dizendo que nem todo que me diz Senhor, Senhor, não entrará na Nova Jerusalém. Ele não está dizendo isso, porque todos aqueles que falaram Senhor, Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, não é? Todos os salvos, aqueles que são prudentes e aqueles que são imprudentes, todos eles estarão na Nova Jerusalém. Mas só os prudentes estarão reinando com Cristo. Em verdade vos digo que não vos conheço. Naquele dia muitos virão e me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, fizemos maravilhas, falamos em línguas. E realmente falaram em línguas, fizeram maravilhas, expulsaram demônios, mas não viveram fazendo a vontade do Pai. Então o Senhor fala: não os reconheço. Ele fala isso aqui em Mateus 25, 12, e fala também lá em Mateus 7, né? 21, 22, 23, não os reconheço. E manda que nós vigiemos. Vigiar é ter azeite no espírito, na lâmpada, ter azeite na vasilha, que é a alma. Vigiar é fazer a vontade do Pai. Vigiar é negar-se a si mesmo. Não é fácil, não é fácil, mas é possível, e o próprio Deus nos dá força para isso. Vigiar é negar-se a si mesmo. Vigiar é tomar a cruz. Nós vamos falar na semana que vem sobre o espinho na carne, né? Cruz é a vontade do Pai. Quando Jesus estava no Getsêmani e ele orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E qual era a vontade do Pai para Jesus? Era a cruz. Era a cruz. E a cruz, meus irmãos, que nós devemos, tome cada dia a sua cruz. A cruz é para nos matar, para matar o nosso eu, para matar o nosso egoísmo, para matar o nosso viver para nós mesmos, para matar a nossa atitude de não fazer a vontade de Deus e fazer a vontade própria. A cruz é assim, a cruz mata. A vontade de Deus é que a nossa vontade morra. A vontade de Deus é como o meu eu, o seu eu, morra. É isso que Deus quer. E se eu negar-me a mim mesmo, se eu tomar cada dia a cruz, se eu seguir o Senhor, se eu viver a vida de santificação, se eu fizer a vontade do Pai, eu vou reinar com Cristo. Eu estarei entre as virgens prudentes. Eu terei o azeite na minha lâmpada e também na minha vasilha. Eu terei o azeite no meu espírito e também na minha alma. Esta é a verdade, meus irmãos. Existem doutrinas, quem estuda, né? Tem lá o Jacó Armínio, né? E tem o Calvino. A salvação perde, a salvação não perde. A salvação perde, a salvação não perde. A salvação eterna não perde. A salvação da alma não é uma questão de perder, é uma questão de não se conquistar. Mas para alcançar a salvação da alma, preciso, repito, negar-me a mim mesmo, tomar a cruz, seguir o Senhor, fazer a vontade do Pai. Essa é a verdade do Evangelho. Esse é o Evangelho do Reino. Quando nós falamos esses dias atrás em Mateus 24 do princípio das dores e que ainda não é o fim, Jesus fala que este Evangelho do Reino será pregado para todos os povos, então virá o fim. Nós vivemos um momento de que o Evangelho do Reino deve ser pregado. O Evangelho do Reino não é um Evangelho de prosperidade. O Evangelho do Reino não é oba-oba.
O Evangelho do Reino não é para que como que se uma autoajuda, não. O Evangelho do Reino é mostrar que nós temos que deixar a nossa vontade de lado para fazer a vontade do Pai. O Evangelho do Reino é dizer que aqueles que não alcançarem a salvação da alma, que não forem fiel até a morte, que não perseverarem até o fim, não reinarão com Cristo. Este é o Evangelho do Reino. E ele há de ser pregado. E somente depois que ele for pregado maciçamente, é que então o Senhor vai voltar. É por isso que nós, do Ministério Reinar com Cristo, e não somente nós, mas em outras partes, não só do Brasil e do mundo, está se pregando o Evangelho do Reino. Pregar o Evangelho do Reino, onde Ele é o Rei, e nós somos aqueles que obedecem ao Rei. Nós somos aqueles que vivem a vida cristã não de qualquer jeito, mas para viver a vida cristã na santificação. Aí sim. Existem quantas profecias eu vi, e às vezes as pessoas, o profeta, a profeta fala, eu tive uma visão. Tem até livros escritos, testemunhos falados, e eu vi no inferno pastores. É possível, sim, que haja pastores que nunca se converteram e irão para o inferno, mas existe, e Deus me livre de ser assim, mas existem pastores que não se negam a si mesmo, que não toma a cruz, que não segue o Senhor e que não faz a vontade do Pai, que não persevera até o fim e que não é fiel até a morte. Então esses não vão reinar com Cristo. São pastores? São, mas não vão reinar com Cristo. E se eles não forem reinar com Cristo, onde é que eles vão? O que vai acontecer com eles? Eles vão perder a salvação? Não. Mas o profeta viu aquele pastor no inferno. Existe um versículo na palavra de Deus. Futuramente nós vamos explorar mais esse tema, falar mais desse assunto. Eu sei que é um assunto às vezes difícil de ser entendido, é um assunto também difícil de falar, mas nós vemos na carta de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 11, sobre o vencedor. Em todas as cartas nós observamos que tem o vencedor, e para o vencedor existe um prêmio, para o vencedor existe uma recompensa, E da mesma forma como existe o vencedor, a gente entende claramente que existem aqueles que não são vencedores, e o prêmio vem só para os vencedores. E no capítulo 2, no versículo 11, está escrito que o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. A segunda morte é o inferno eterno. Mas não diz que se o vencedor não vai sentir o dano, não vai sofrer o dano da segunda morte. Está dizendo que o não vencedor vai sofrer o dano da segunda morte, mas não está dizendo que ele vai sofrer a segunda morte. Vai dizer que ele vai sofrer o dano da segunda morte. Vai dizer que durante os 1000 anos os vencedores reinam, os não vencedores são disciplinados, e são disciplinados no lago de fogo e enxofre. Sentirão o dano da segunda morte, mas por um período de tempo, 1000 anos. O milênio é uma era parentética, entre parênteses. Uns reinam, outros são disciplinados. Então o profeta viu o pastor no inferno, mas o pastor estava no inferno temporariamente. Mas é duro, Quem que vai querer sofrer o dano da segunda morte? Eu não estou falando de sofrer a segunda morte, Temos que ler o versículo e entender o versículo. O vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Não está dizendo que o vencedor não
sofrerá a segunda morte. É evidente que ele não vai sofrer. E por consequência, o não vencedor vai sofrer a segunda morte. Vai sofrer o dano da segunda morte. Por um período de tempo, em vez de reinar com Cristo, será disciplinado. Pelo simples fato de não reinar com Cristo, já é uma disciplina. Mas imagine ser disciplinado no lago de fogo e enxofre. Porque se eu não amadurecer, se eu não fizer a vontade do meu Pai, nos anos da minha vida cristã, sejam 10, 15, 20, se eu não perseverar até o fim, se eu não for fiel até a morte, então eu serei disciplinado. Então eu vou sofrer o dano da segunda morte. Não vou sofrer, repito, a segunda morte. Mas durante o período de tempo em que os vencedores estarão sendo recompensados, estarão reinando com Cristo, aqueles que não são vencedores, eles vão sofrer o dano da segunda morte. Eles vão passar pelo lago de fogo e fogo. Parece heresia, não parece? Vocês estão achando isso? Hã? O que vocês acham? Hein, Marcelo? Mas nós vamos falar mais sobre isso. O vencedor, em todas as cartas de Apocalipse, fala do vencedor, significando que vencedor existiram e existem em todas as eras da igreja. Tem gente que tem nem sei como dizer, mas tem gente que tem não sei o que contra a igreja católica, por exemplo. Não tem não. Mas a igreja católica, né? Católica quer dizer universal, né? Até Lutero, 1517, quantas igrejas existiam? Só uma. A Igreja Batista, 1600 e pouco, presbiteriana, metodista, né? Tudo veio depois. Existem vencedores do primeiro século, existem vencedores, né? Lá todas as igrejas para as quais foram escritas as cartas de Apocalipse, e em todas as épocas. Em todas as cartas, ao vencedor. Então, existem vencedores. Eu ouso dizer aqui com todo respeito, né? Existe vencedor na igreja católica? Claro que sim. Às vezes eu falo uma coisa e eu pergunto para vocês, os católicos que me perdoem, é apenas uma força de expressão. Os católicos são cristãos. Os cristãos são os nossos irmãos. Vocês acham que todos os evangélicos reinarão com Cristo ou vão para o céu? Vocês acham isso, não? E vocês acham que nenhum católico vai para o céu? Mas claro que vai! Que coisa que tem esse ranço no meio do povo evangélico. Não sei quem falou para mim que eu estava falando sobre Maria. Tem pessoa que evita até falar o nome de Maria. Meu Deus. Dentre as mulheres, ninguém é maior do que Maria. Como ninguém é maior do que João Batista. Entende? Agora dizer que ela é santa, que ela intercede por mim, aí é outra coisa, aí não. Mas Maria. 5 mulheres existem na genealogia de Jesus, no livro de Mateus. 5 mulheres. A última delas é Maria. E é interessante, qualquer dia eu vou pregar sobre as mulheres na genealogia de Jesus, e nós vemos que lá na genealogia de Jesus tem a Maria que é santa, viveu uma vida santa, bem-aventurada, felicíssima, muito feliz. Mas nós vemos Betseba na genealogia de Jesus, uma adúltera. Nós vemos Ruth, uma estrangeira. Nós vemos lá Tamar, fruto de um incesto. Nós vemos Raabe,
uma prostituta. Ei, Jesus não tinha preconceito. Deus não faz acepção de pessoas, nós fazemos. Deus não faz. Deus é maravilhoso. E quando Ele coloca essas coisas na Bíblia, leia lá, a genealogia está no primeiro capítulo de Mateus, leia lá, né? São 42 gerações, 14, 14, 14. Leia lá, vocês encontrarão essas 5 mulheres. E vamos ver quem foram essas 5 mulheres. Maria era santa. Raabe não era não. Tornou-se santa depois. Entende? Não podemos fazer acepção de pessoas. O que nós precisamos fazer é a vontade do Pai. É a vontade do Pai. O que nós temos que entender é que ao vencedor tem o prêmio, ao que não é vencedor não tem o prêmio. E o não ter o prêmio não é perder a salvação eterna, é não ganhar a salvação da alma e não reinar com Cristo, e consequentemente ser disciplinado durante 1000 anos no lago de fogo e enxofre. Eu sei que é difícil. Pastor, Oi. você que no milênio vai dar parte 8 partidos. Sim. O vencedor. Né? Quem está aberto aí em Apocalipse capítulo 2 e 3? Quem está aberto aí? 1000 anos. Meu Deus, são 9h15, precisamos parar. Capítulo 2. Então, capítulo 2 é a primeira carta, é a igreja de Éfeso, né? A igreja desejável, né? Ao vencedor dar-lhe de comer a árvore da vida. Ao não vencedor eu não vou dar de comer da árvore da vida. Capítulo 2, versículo 7. A igreja de Esmirna, no capítulo 2, versículo 11, ele fala que o vencedor não receberá o dano da segunda morte. O não vencedor receberá o dano da segunda morte, né? Nós precisamos interpretar as coisas como elas estão escritas, né? Depois que nós chegamos na igreja de Pérgamo, na terceira igreja, ao que vencer darei eu a comer o maná escondido e darei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito. Ao não vencedor eu não vou dar pedrinha branca, coisa nenhuma, né? Não é isso, estou inventando, né? A igreja de Tiatira. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. Reinar com Cristo. Às vezes eu oro, né? Só um parênteses. Algumas vezes eu fui indicado e cheguei até a ser inscrito como prefeito, candidato a prefeito de Rio Claro. Eu nunca tive coragem de oficializar a candidatura e concorrer à eleição, nunca tive coragem disso. Mas às vezes eu falo, brincando, mas eu falo, né? Eu vou reinar sobre o Rio Claro quando estiver reinando com Cristo, porque Ele vai me dar 10 cidades, não é só Rio Claro, vai me dar Rio Claro, Araras, viu, Marcelo? Limeira, São Carlos, viu? Piracicaba, Sorocaba, não sei. Capítulo 3, depois nós chegamos na igreja de Sardes, né? Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. Ao que não vencer, eu não vou dar veste branca, não. E quando fala aqui que eu vou arriscar o seu nome no livro da vida, olha que interessante. Uma vez eu fiz um estudo sobre os livros. Riscar o nome do livro. Moisés falou para Deus: risca o meu nome. Riscar não é tirar para sempre, não, viu? Riscar não é. Não, riscar é passar um risco em cima. Continua escrito. Haverá um momento em que aquele risco será retirado por Deus. Mas ao que vencer, eu não riscarei, e vou dar vestes brancas, né? Para a igreja de Filadélfia, no capítulo 3, ele fala que ao vencedor eu farei coluna no templo do meu Deus. Ao não vencedor eu não vou fazer coluna no templo do meu Deus, não. E na sétima carta, que é de Laodiceia, no capítulo 3, né, no versículo 21, ele fala que ao que vencer lhe concederei que assente comigo no meu trono, mas ao que não vencer eu não vou permitir que assente comigo no meu trono, não. Mas uma coisa é verdade: o vencedor
terá prêmio e terá recompensa. O não vencedor terá disciplina. Porque quando chegar lá no fim, lá no capítulo 21, no versículo 7, quando ele se revela aos vencedores, aí já passou o milênio, aí a terra já passou, o céu já passou, aí já vieram o novo céu, a nova terra, aí veio a nova Jerusalém, descida do novo céu para a nova terra. Aí os vencedores são todos. Por quê? Porque uns se tornaram vencedores vivendo a vida cristã aqui, como nós estamos vivendo, fazendo a vontade do Pai, perseverando até o fim, negando-se a si mesmo, tomando a cruz, seguindo ao Senhor. E outros, como que eles foram amadurecidos? Sofrendo o dano da segunda morte. Verdade. Dá para entender isso, não? Lá no 21:7, os vencedores, todos vencedores. A gente não vai conversar isso lá, porque não vai caber, não é o caso. Lá nós estaremos nos ocupando de glorificar o nome do nosso Deus, louvar o Senhor, adorar o Senhor. Mas é como que se falasse assim: você é um vencedor. De jeito que você foi vencedor? Não, eu fui vencedor porque eu vivi a vida cristã fazendo a vontade do Pai. E você? Eu não, eu tive que ser disciplinado por 1000 anos. De novo a gente fala, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje estarás comigo no paraíso. Você não falou que ele ia reinar, não, hein? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Todo mundo que morre vai para o paraíso. Todo cristão que morre vai para o paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. E as pessoas pensam que aquele bom ladrão se converteu na última hora e tudo. Vai ser disciplinado. Vai ser disciplinado. Interessante. Você já viu aquela história do senhor que vai na praça e contrata um cara cedinho, contrata outro na hora do almoço, contrata outro depois, e depois paga igual para todo mundo, né? Deus é. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje estarás comigo no paraíso. Ele pediu o reino. O que o Senhor garantiu para ele? Paraíso. Paraíso é paraíso, reino é reino. Meus irmãos, mas para nós reinarmos com Cristo, nós precisamos deixar a nossa vontade de lado para fazer a vontade do Pai. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Hoje nós vamos dar para algumas pessoas, tem uns 10 aqui, né? Em seus passos, que faria Jesus, né? O que aconteceria se os cristãos de uma igreja em certa cidade, no caso Rio Claro, Piracicaba e Sorocaba, se comprometessem durante um ano inteiro a não fazer nada sem perguntar: o que faria Jesus em meu lugar? O que você vai fazer amanhã, meu irmão, minha irmã? O que você vai fazer? Onde é que você vai? Será que você vai lembrar e vai ter coragem de perguntar: no meu lugar, o que Jesus faria? Será que no meu lugar Jesus faria aquilo que eu estou para fazer, aquilo que eu vou fazer? Não, Jesus não faria. Então não faça, né? Vamos para mim, né? Daqui a pouco a gente, pelo menos, não dá para dar um para cada um, em questão de família, eu acredito que dê, né? Nosso irmão Marcelo que conseguiu para nós, temos 12, né? Temos 12. Está aí o Marcelo, Marcelo, está lá, toma aqui, e a hora que terminar você entrega por família, hein? Porque senão não dá, né? Depois a gente consegue mais, dá para outras pessoas também, né? Mas meus passos, o que faria Jesus? Em meus passos, Jesus faria a vontade do Pai. Em meus passos, Jesus faria aquilo que ele fez no Getsemane. Ele foi para a cruz. E repito, sexta-feira que vem nós vamos falar do espinho na carne. Cruz é cruz, espinho na carne é espinho na carne. E nós vamos falar sobre isso. Irmãos, me perdoe aí a palavra se é chata, dura, indigesta, sei lá o quê, mas é uma palavra verdadeira. É uma palavra verdadeira. É um alerta. É uma exortação. Mas não é tão assim ruim, porque a pessoa ela pode levar uma vida
Nova Jerusalém ela estará, estaremos todos juntos. Então não vai ser uma disciplina Igual para todo mundo. igual para todos. Para todo mundo, não. E aqui ninguém, pelo menos aqui ninguém vai ser assim. Que Deus me livre. Que Deus me livre. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Vai ser uma disciplina mais. Mas aí está, meu irmão, no milênio, no reino milenar, no reino dos céus, ou eu reinarei com Cristo, ou eu serei disciplinado, sofrendo temporariamente o dano da segunda morte.